Bom, hoje nós vamos estudar sobre volume. Mas o que vem a ser volume? O volume, a gente pode tratar eles como sendo a capacidade que um determinado corpo sólido possui. Então, quando a gente fala em volume, a gente fala na capacidade. A capacidade de quem? A capacidade de um corpo sólido. E como é dada essa capacidade? Essa capacidade ela pode acontecer em metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, por exemplo, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos e etc. A gente precisa observar que sempre é uma unidade de medida cúbica, ok? Como o perímetro era somente centímetros, quilômetros, metros, como área, que era metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, agora volume será metros cúbicos, centímetros cúbicos e quilômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, milímetros cúbicos e assim sucessivamente. Depende da unidade de medida que a gente tiver trabalhando, certo? Então, quando a gente trabalha com volume, a gente quer saber qual é a capacidade. Por exemplo, um técnico de enfermagem, ele trabalha muito com seringas. E aí ele precisa saber exatamente qual é a capacidade dessa seringa para que ele possa aplicar a medicação na quantidade indicada, na dosagem indicada. E aí, observe que aqui tem a quantidade que tem a capacidade que essa seringa suporta. Então, eles trazem, ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml. Aqui, cada tracinho vale 1 ml. Então, ele sabe a capacidade dessa seringa. A gente tem como calcular o volume dessa seringa? Tem. Como é que essa seringa se caracteriza? Ela tem a característica de qual corpo sólido, né? Qual objeto tridimensional? Então, a gente viu ano passado alguns objetos sólidos, né? Que são tridimensionais, ou seja, eles possuem largura, comprimento e altura. Eles são tridimensionais. E aí, a gente viu esqueceu, foi bonito. Esse daqui se chama, bora, duas bases paralelas, opostas e congruentes. Que figura é essa? Duas bases paralelas, elas não se encontram, paralelas, opostas e congruentes. Essa base tem a mesma medida que essa base aqui. E aí, cilindro, muito bem, gostei de ver. Então, o cilindro possui duas bases paralelas, opostas e congruentes. A gente também viu que essa figura aqui parece, né? Tentei fazer com que fosse um hexaedro. O hexaedro possui 6 faces quadradas, regulares, né? Que são quadradas. E aí a gente tem um hexaedro, que também é um prisma, porque um prisma tem duas bases opostas, paralelas e congruentes. Aqui a gente também tem um prisma, duas bases triangulares, paralelas, essa aqui de cima, e essa aqui embaixo, duas bases paralelas, opostas e congruentes. Aqui eu também tenho uma base, o que agora? É hexagonal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas bases paralelas, opostas e congruentes. Então, essas três figuras aqui, elas se chamam prismas. Elas sempre têm duas bases paralelas, opostas e congruentes. Certo? Essa figura aqui, que tem duas bases paralelas, opostas e congruentes, mas são circulares, ela se chama cilindro.
Já essas aqui embaixo, ó, elas só têm uma base e um vértice fora dela. Uma base e um vértice fora dela. Uma base e um vértice fora dela. Como essa base aqui ela é circular, a gente chama essa figura aqui de chapeuzinho de bruxa. Como é o nome? Cone. E essas daqui a gente chama de pirâmide. Tá aqui as bases. E ainda ficou faltando a nossa esfera. Então, tentando fazer aqui, a gente tem a esfera. Esfera deveria se escrever assim, ó. Um dia era um gatinho, um dia era uma onça, aí deixou de ser fera, tanto é que é ex, e agora é um gatinho, uma esfera. Não, tô brincando. Então, a gente tem como saber a capacidade desses objetos aqui. E como é que a gente vai calcular isso? Então, o volume dos prismas e cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, quem é a área da base? Depende, né, minha gente? Se for de um cilindro, vai ser a área da base, que é de um círculo, que é πr ao quadrado, e eu vou multiplicar depois pela altura. Se for de um prisma, área da base, que é um quadrado, como é calcular a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou base vezes largura, comprimento vezes largura, e depois eu multiplico pela altura. Como é que calcula a área da base de um prisma de base triangular? Calcula a área do triângulo, depois multiplico pela altura. Então, se a nossa figura for cilindro ou prismas, a fórmula é a mesma. Área da base vezes a altura. Se a nossa figura ela for cone ou pirâmide, então nosso volume será área da base vezes a altura. E agora eu vou dividir por 3. Por que eu divido por 3? Lá na escola, né, tem um material e eu consigo mostrar a vocês que o volume de um cone de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma e de um cilindro. Então, quer dizer que se eu tiver um cone e tiver um cilindro de mesma altura e mesmas bases, eu vou precisar encher 3 cones para poder completar esse cilindro aqui. Porque o volume do cone da pirâmide é 1/3, ou seja, é o volume desse dividido por 3, certo? Então, se eu tiver um cilindro cheio, eu preciso de 3 cones. E aí eu vou conseguir colocar, digamos, toda a água desse cilindro nesses 3 cones. Ou se eu tiver um cone e quiser encher o cilindro, eu vou precisar de 3 cilindros para encher o cone. O mesmo acontece com o prisma. Se eu tiver um prisma de base quadrada e uma pirâmide de base quadrada de mesma área da base, mesma altura, para encher esse prisma aqui eu vou precisar de 3 pirâmides, certo? Então, volume de cone e pirâmide, área da base vezes a altura, dividido por 3, ok? E o volume da esfera. Para a gente calcular o volume da esfera, vou filar aqui para não... O volume da esfera vai ser 4πr ao cubo dividido por 3. Eu não sei dizer nada assim para lembrar, para ajudar a lembrar. O dos prismas, cilindros, cones e pirâmides é fácil, porque é sempre a área da base vezes a altura. Para lembrar quem divide por 3 e quem não, eu penso, tem ponta, divide por 3. Então, cone, pirâmides, área da base vezes a altura sobre 3. Cilindros, que tem duas bases paralelas, opostas e congruentes, e os prismas, somente a área da base vezes a altura. Mas a esfera, 4πr ao cubo sobre 3, ok? E aí a gente volta para o nosso caso da nossa
seringa. Como é que a gente vai calcular o volume dessa seringa? Bora lá?